Olá, meus irmãos, tudo bom? Meu nome é Elielso, estou novamente aqui no programa Evangelho de Graça, falar sobre temas que trazem a nossa consciência novamente ao Evangelho e nos fazem refletir sobre a importância de conhecermos a verdade. O texto hoje apresentado, a mensagem hoje apresentada, fala sobre um texto pequenininho que é usado bastante em todas as denominações, praticamente. Só que a maioria das vezes vemos distorções, como sempre, do texto. Pega um pedaço do texto, aplica em outro contexto que não tem nada a ver com o contexto atual do próprio texto. Vamos entender qual é este texto. Mateus 18, e versículo de número 20. Veja: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Esta ideia são distorcidas, em certo sentido, pelas polaridades da nossa atualidade, pelos cristãos que estão dentro das denominações e até mesmo pelos que estão fora das denominações. Cada um se utiliza como quer dos textos. Veja, os que estão dentro fala de uma convenção, de uma reunião onde se converge dentro de um templo. E os que estão fora fala de uma convenção, de uma reunião em qualquer lugar, certo? Conciliação de acordos, fala-se de coisas que se acontecem no dia a dia, fala de coisas que se acontecem em todos os lugares. Vejamos, eu li o versículo 20 para vocês. Agora eu vou ler o versículo inicial do texto, que é o 15. Volte um pouquinho antes para ler o contexto, né? Então, o contexto maior do capítulo 18 em diante, você vai ter uma ideia maior do que ele está falando. Fala sobre, né, o que é maior, sobre servir e tal, tudo mais. Mas essa parte aqui fala sobre, né, fala sobre reconciliação e, e união, né, na vida. Preste atenção. Se teu irmão pecar contra ti, vai argue-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dizei-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligaste na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligar na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedir
Pergunta-lhe os porquês, sem ignorância, sempre na paz, sempre no temor do Senhor, né? Se essa pessoa se converter, se essa pessoa reconhecer a sua própria falha, dizer, não, eu estou com raiva do Senhor, por isso, por aquilo e por aquilo outro, tu tem ganhado o teu irmão, vocês se reconciliaram, vocês entraram em acordos novamente, né? Se porventura ele não aceitar, ele não quiser saber, né, do que você tem a tratar com ele, você foi lá perguntar as causas, porque ele estava se sentindo fazendo alguma coisa contra você, e ele, vamos citar a linguagem de hoje, ignorantemente age com desprezo, não está nem aí para o que você falou e nem para o seu esforço em procurar entendê-lo, né? A causa e o motivo pelo qual ele está irado, com raiva de você. Então aí Jesus fala, levará duas pessoas, três pessoas, e seguindo os passos da lei, porque sem esquecer, ainda estamos no contexto da lei. Jesus não morreu ainda, não é Novo Testamento, ainda é o contexto do Velho Testamento. Então, leve 2 ou 3, como Moisés falava, né, para se confirmar o testemunho, né? Então, levava para confirmar. Se esse tal pessoa realmente não quisesse reconciliação, com uma conciliação, um arrependimento para se voltar a ter um vínculo com você, a pessoa foi livre o suficiente para tomar a sua própria decisão. E a sua decisão foi contra o seu apelo de paz. Então, continuando, em verdade vos digo que tudo que ligaste na terra terá sido ligado no céu. Tudo, qualquer coisa. Quando você estiver na bodega com o cara que está na bodega vendendo coisa fiada para você, e você fala que vai pagar, o que você prometeu está sendo ligado no céu. Não está falando de um culto que você vai para uma reunião, aí fez lá um reboliço, uma coisa e foi ligado no céu. Não está falando disso. Está falando de que quando você na vida fizer um acordo, trate-o em cumpri-lo. Aqui também é a mesma coisa do voto, né? Você tem que honrar o que você fala, né? Com relação a Deus, o próprio disse, não jureis, não faça propósitos dos quais você é incapaz de cumprir, né? Mas como na vida a gente se relaciona com pessoas, uma hora ou outra você vai ter que fazer um acordo com pessoas, tipo esse esquema que eu falei, uma compra em uma bodega, a qual você fez um acordo, você tem que ser livre para fazer e livre para se responsabilizar pelo acordo, certo? É a questão daqui ainda está falando do contexto do que está sendo dito. Primeiramente, fala do pecado do irmão que cometeu contra você, e você vai até ele, pergunta, né, as causas. E esse outro lado diz que tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que for desligar na terra será também desligado no céu. Ou seja, qualquer acordo que você fizer com qualquer pessoa, primeiro, no sentido mais próprio, ética. Ética é um contexto, na atualidade hoje, mais ampliado, né? É uma construção. Eu, com a minha comunidade, decidimos tal coisa.
decidimos que melhor, tipo você faz parte de uma denominação. Vamos lá. Decidimos, é um exemplo bem simples. Decidimos que a roupa do conjunto tal vai ser de tal cor. Beleza, todos concordaram. Depois de alguns dias, meses, sei lá, alguém vem querer mudar este acordo. Só que ele está indo contra o princípio inicial. Esse acordo foi fechado, certo? Ele pode ser reavaliado, claro, mas tem que ter todas as pessoas com a mesma cabeça para poder discutir o assunto. Se só for ele que querer se rebeliar contra a ideia de uma roupa específica, então ele quebrou o acordo. Ele está contrariando a ética daquela vestimenta. É só um exemplo simples para não estender para outras coisas, né? Então, construção. Aqui, tudo que você ligar, tudo que você falar, tudo que vocês concordarem, será concordado no céu. Está escrito. Aqui também é justamente sobre esta relação que eu falei no vídeo passado, que seremos julgados. É sobre esses acordos, é sobre essas coisas. O que é a maneira de nós nos relacionarmos. Eu falei no vídeo passado que a gente não vai ser julgado pela lei, pois por ela todos a carne está sendo condenada. É condenada, claro. Então, qual o fator, qual a base de julgamento que Cristo irá usar no final dos tempos para julgarmos? A base é esta. É os acordos, é as referências que tivemos durante a vida com as pessoas que nos cercavam. Esta vai ser a referência, né? Pois foi esta referência que ele deu na sua vida, que ele ensinou aqui, justamente está aqui, ensinando. São estas coisas que vão ser levadas em consideração. Cada um dará conta de suas próprias obras, da sua própria consciência, da sua própria emoções. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu não darei conta de ninguém. Minha esposa não dará conta de mim, nem eu dela. Cada um dará conta individualmente das suas próprias decisões, das suas próprias pensamentos, das suas próprias quebras ou fidelidades dos seus acordos. E diz mais: em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordares a respeito de qualquer coisa, aqui já explica, né? De qualquer coisa, porventura pedireis, não, concordareis a respeito de qualquer coisa, porventura pedireis, se-lhe-ás a concedido por meu Pai que está nos céus. Tipo, aqui ele já está dizendo que um exemplo aqui, eu e minha esposa estamos querendo alguma coisa, algo específico. Eu e ela decidimos optar por um objeto ou uma coisa específica, seja material, seja espiritual, né? Quando nós concordamos, essa concordância está sendo concordada no céu. Deus já está sabendo desse acordo que estamos fazendo, eu e a minha esposa. Então, quando conversado com Deus, pedido a Deus, aí ele realiza isto, pois já foi de antemão concordado pelos pares que estão aqui na Terra. Tipo eu e minha esposa, por exemplo. A ideia é esta. Nós concordamos sobre alguma coisa e pedimos a Deus. Deus, porque vê o nosso acordo e vê que é um acordo que é bom, está alinhado com o propósito da sua vontade, aí ele realiza. Então, outra coisa. Todo esse contexto para explicar a coisa que eu comecei. Tudo isso foi para explicar a única coisa do qual comecei. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio dele. Já está dizendo.
Quando você estiver com uma pessoa que tem lhe ofendido no meio do caminho, Jesus disse: pelo qual vocês estão caminhando, pede-lhe perdão no caminho, antes que ele vá ao tribunal e te entregue ao juiz, tal. E ele te encerre na prisão, tu só sairá de lá quando tu pagar teu último centavo, né? O último centavo. Quando nós, na nossa vida, estamos alinhados, né, com a verdade, a sinceridade da nossa própria consciência, de acordo com o que aprendemos no Evangelho, de acordo com o que Cristo nos ensinou. Então, aí sim se cumpre o que é dito, a relação, onde tiver 2 ou 3. Por que fala de 2 ou 3? Porque está falando do cotidiano. Chegamos aqui no comércio, tem 2 ou 3. É mais ou menos essa expressão que se utiliza na vida, na realidade, no mundo real, né? Pode ser dentro de uma comunidade, é claro que pode. Pode ser dentro de uma organização não institucionalizada, uma igreja não institucionalizada, claro que é. Não tem nada a ver com a estrutura política ou nomenclatura religiosa, sei lá o que. Está falando das pessoas que estão envolvidas. Está falando das pessoas que estão ali trocando ideias, trocando juras de amor, por exemplo. Uma das questões está tratando de coisas simples da realidade. É assim. Então quando tiver dois quem? Mulher e homem casando e pedirem alguma coisa feliz ou alguma coisa do gênero, ali está no meio de vocês. O acordo que vocês fizeram, tentem cumpri-los. É claro que esses acordos sempre são refeitos, é claro. Eles podem ser relativos, dependendo da casualidade, dependendo do contexto em que ele está inserido. Mas sempre cumpra com o que você fale. Cumpra com as suas responsabilidades na vida, diante de Deus, diante dos homens. Né? Como o apóstolo Paulo disse, porque é agradável, né? Agradável a Deus e aos homens. Fazer o bem, fazer o que é certo, fazer o que é justo.